Olá, estamos aqui para mais um episódio do programa Obra no Exterior. Seja muito bem-vindo, telespectador, nossa telespectadora, todos aqueles que nos acompanham pelas plataformas da Igreja Cristã Maranata. Hoje nós vamos dar sequência àquilo que temos falado sobre a obra do Senhor na Ásia. Eu gostaria de ler um texto da Bíblia aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a experiência de pastores de 4 países que estiveram recentemente conosco em um seminário no local que nós chamamos de Manaim. O que é Manaim? Manaim são locais que nós temos para o estudo da palavra de Deus. Manaim quer dizer acampamento de anjos. E nós temos a Igreja Cristã Maranata, ela tem vários Manaíns espalhados pelo Brasil, sendo que o principal deles é no município de Domingos Martins, aqui no estado do Espírito Santo. E nós tivemos agora, no mês de junho, tivemos pastores do Sri Lanka, Mianmar, Mongólia e Filipinas. Esses pastores estiveram conosco para participar de um seminário que nós chamamos de principiantes. Não que esses pastores não tenham conhecimento bíblico ou precisassem participar da primeira classe. Não é isso. Mas todos aqueles que vêm ao seminário normalmente começam com essa classe de principiantes, incluindo os pastores do Brasil mesmo, sem problemas. Mas qual foi a experiência desses pastores? Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o pastor das Filipinas. O pastor das Filipinas, pastor Renem, eu vou omitir ao longo desse programa os sobrenomes, ou às vezes eu vou usar até um nome fictício. Por quê? Porque em alguns desses países, eles têm. São países em que a liberdade religiosa é muito limitada. Então vamos falar primeiro sobre as Filipinas. O pastor Renem, que esteve aqui, esse pastor, ele teve uma experiência muito interessante conosco, porque nós tivemos um primeiro contato com ele através de um pastor da Indonésia. E o nosso contato se deu numa videoconferência em que nós oramos juntos. E ele começou a querer saber mais sobre aquilo que nós estamos vivendo aqui no Brasil, como uma experiência de obra do Espírito Santo. Fizemos essa primeira reunião, isso já tem mais ou menos um ano e meio, e esse pastor, através dessas reuniões, não foram muitas, 3 ou 4 reuniões, ele manifestou o desejo e abriu as portas da sua igreja na capital, ali na Grande Manila, para um seminário nosso, um seminário da Igreja Cristã Maranata, para pastores ali das Filipinas. E, na realidade, ali havia um grupo de 120 pessoas, a maior parte deles pastores, acompanhados das suas esposas, e foi um seminário muito maravilhoso agora no primeiro semestre. E agora ele veio ao Brasil e foi um momento maravilhoso conosco, teve uma experiência, e ele comenta que o que ele mais viu, que mais tocou, mais chamou a atenção dele, foi essa experiência de igreja como corpo de Cristo. Quando ele viu um conjunto de pastores, em que é difícil você perceber quem é o maior, porque o que importa é que, na realidade, nós somos exatamente como um corpo, em que todos os membros cooperam igualmente para o bom funcionamento do corpo. Assim é a Igreja de Cristo. Isso são palavras dele. E também nós tivemos, agora eu gostaria só
de mostrar um pouco onde ficam as Filipinas. As Filipinas é um local muito distante para nós do Brasil. Na realidade, eles estão a 11 horas de diferença de fuso horário. Mas mesmo assim, o Senhor abriu as portas ali e nós temos tido comunhão com um grupo de pastores nas Filipinas, não apenas com o pastor Enem, que fica, como vocês podem ver, essa região chamada Luzon, nas Filipinas. Mas mais ao norte, ali, mais ao norte dessa parte das Filipinas, chamada Luzon, nós temos um grupo de pastores ali, que são cerca de 250 pastores, que também alguns representantes estiveram nesse seminário, nas Filipinas, agora no primeiro semestre. E temos também um segundo grupo, aliás, um terceiro grupo, que fica na região central das Filipinas. Podem ver aqui no mapa. Viscaia, ali na região de Cebu. E mais, esse grupo também está em Mindanao, que é o sul das Filipinas, e também em Palawan. Então, vocês vejam que, de uma forma extraordinária, o Senhor tem aberto as portas para que estejamos na mesma comunhão com vários pastores, dezenas de pastores, centenas de pastores nas Filipinas. Porque esse grupo do sul das Filipinas, eles inclusive nos convidaram agora para não apenas termos seminários online, mas mais um seminário presencial no segundo semestre, agora aqui nessa região sul das Filipinas. Muito bem. Vamos agora um pouquinho mais ao norte, Mongólia. Vocês podem observar no mapa. A Mongólia, ele é um país que fica entre a Rússia ao norte e a China ao sul. E a Mongólia, ela tem uma característica interessante. Há uma região da Mongólia que está dentro da China, que a China chama de Mongólia Interior. E nós temos ali pastores da Mongólia que têm tido contato conosco e temos participado de reuniões online pelo Zoom. E um desses pastores, vamos chamar de pastor Igor. O pastor Igor, ele esteve conosco agora, recentemente, nesse seminário, junto com os pastores das Filipinas, Sri Lanka, Mianmar. Ele esteve conosco. E o pastor Igor, ele achou muito interessante a nossa experiência com a palavra viva. O que é a palavra viva? A Bíblia, como sabemos, essa Bíblia que todos leem, todos conhecem, aqui dentro há um projeto de vida. É um projeto que qualquer um que ler a Bíblia, um jovem, por exemplo, se ler o livro de Provérbios, vai ter ensinamentos maravilhosos para a sua vida. Mas a Bíblia tem mistérios, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo que inspirou a Bíblia, ele revela os mistérios que estão na Bíblia, essa palavra, ela passa a ser palavra viva. Ela passa a ir além da letra. Ou seja, o Espírito Santo, ele é o grande e o único fiel intérprete da palavra. Essa foi a experiência do pastor Igor da Mongólia, quando esteve conosco agora. Palavras dele. Vamos agora para um país mais ao sul, Mianmar. Mianmar, como vocês podem ver aqui, esse país é um país que ele faz fronteira com muitos outros países do sudoeste da Ásia. Mianmar é um país que enfrenta uma situação de instabilidade civil, mas ali há cristãos, há servos do Senhor, e esse pastor que esteve conosco agora aqui, é um pastor que tem uma história muito interessante, porque ele esteve conosco em 2008, mas por muitas razões, por razões que as mais diversas, algumas até decorrentes da instabilidade civil no país, o pastor
de Mianmar, ele perdeu o contato conosco, mas queria reatar esse contato. E ele procurou, teve contato com a missão Cristã Maranata nos Estados Unidos, fez um contato com eles. A missão nos Estados Unidos fez um contato com a Missão Internacional Cristã Maranata, aqui em São Paulo, e chegou até nós. E nós começamos a fazer reuniões com ele, com o pastor Run Lian, e esse pastor, ele manifestou todo o interesse em reatar, ficou muito feliz de reatar esse contato, esteve conosco agora no Manaim, e ele, o que mais chamou a atenção dele, ele perceber que de 2008 para cá, ou seja, passados 17 anos, foi ver o crescimento da obra e o aprofundamento que nós estamos tendo, o entendimento da doutrina dos apóstolos, da palavra revelada, e ele ficou muito feliz com esse contato conosco. Vamos orar por Mianmar, porque é um país que necessita muito das nossas orações. E, por último, vieram também pastores e intérpretes ali do Sri Lanka. Sri Lanka, nós já falamos sobre esse país no episódio passado. O Sri Lanka, ali é um grupo de oração. São poucos, mas é um grupo muito fiel na oração, que há anos está orando todos os dias por um avivamento no Sri Lanka. E esse grupo nos chamou, no primeiro semestre, para um seminário no Sri Lanka. Nós estivemos ali. E ali foram trazidos vários ensinamentos, várias aulas, mas uma delas foi sobre o sangue de Jesus e o corpo de Cristo. E eles passaram a ter um entendimento mais profundo sobre o sangue de Jesus. E mais especificamente, sobre um versículo da Bíblia, quando fala: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E também, lá em Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Isso é um mistério. Mas interessante é que eles aprenderam sobre isso. O que é a aspersão do sangue de Jesus? O que a Bíblia fala a respeito do sangue? E eles, mesmo orando com toda a sua dedicação, com todo o seu fervor, eles começaram a enfrentar problemas, estavam enfrentando problemas graves na sua vida, querendo servir ao Senhor, mas problemas, os mais diversos, enfermidades, problemas de perseguição, problemas de familiares, e eles não sabiam o que fazer. Estamos orando tanto, por que não estamos tendo a vitória como gostaríamos? E eles tiveram uma experiência com essa doutrina do clamor pelo sangue de Jesus. E é uma doutrina que, além de bíblica, eles passaram a viver, porque ela é prática. Ela é prática. E eles tiveram uma experiência notável. Antes eles não faziam isso, mas quando eles começaram a usar e a viver essa doutrina, eles nos trouxeram testemunho agora, dizendo: pastor, nós começamos a viver, de fato, essa doutrina. E a situação para nós mudou. Antes nós vivíamos uma determinada situação, agora nós estamos vivendo outra situação. Foi uma experiência. Como tudo na obra, a obra ela não é teórica. A obra do Espírito Santo ela é prática. E eles vieram ao Brasil e tiveram conosco essa experiência aqui e estão retornaram ao seu país, retornaram ao Sri Lanka. E uma coisa interessante também, alguns deles precisaram de dupla tradução,
Porque o Sri Lanka, para quem não sabe, vamos ver aqui o mapa. O Sri Lanka é essa ilha ao sul da Índia. E no Sri Lanka, eles têm 3 línguas. Eles falam o Tamil, eles falam o singalês, o Sinhala, né? E tem também o inglês. Todos os lugares, as placas, todos os sinais são em 3 línguas: Tamil, Sinhala e o inglês. E é uma língua difícil de falar. Até mesmo as traduções que nós usamos de linguagem, muitas vezes usando inteligência artificial, têm dificuldade com o Sinhala. E nós tivemos aqui pastores que falam Sinhala. Precisaram de dupla tradução. Por quê? Do português, as aulas eram traduzidas para o inglês e um segundo tradutor traduzia do inglês para o singalês. Mas receberam a bênção do Senhor, porque para o Senhor não há barreiras. Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje nós tivemos um panorama sobre 4 países com os quais nós estamos tendo comunhão no Espírito Santo e vamos encerrar esse programa com um louvor no nosso coração, porque países tão distantes, línguas tão difíceis de aprender e até mesmo nos comunicarmos, mas, como aconteceu no dia de Pentecostes, as línguas deixaram de ser uma barreira e o Espírito Santo pôde realizar a sua obra hoje também. O mundo está dividido pelas mais diversas condições, mas a língua não é barreira e nada é barreira para quando o Espírito Santo quer realizar a sua obra. E Ele quer. Que o Senhor nos abençoe e nos veremos em um próximo episódio. A paz do Senhor Jesus.